Glórias a Deus. Então pegue a sua Bíblia, meu irmão, pegue seu caderno de anotações, tá? Que você possa acompanhar o culto aqui com o coração cheio de boas expectativas. O tema desta manhã bendita é crer para ver o impossível. Diga aí no seu lugar, diga assim: eu verei o impossível. Aleluia. Nós cremos, amado, que nós com Jesus nós podemos ver o impossível. As coisas sobrenaturais se manifestarão em nossas vidas. Eu creio nisso. A palavra de Deus, antes de orarmos, João 20:29 diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste e crês, bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia, porque nós somos o povo da fé. Nós cremos. Nós não precisamos ver para crer. Nós cremos. Está escrito, nós cremos. Vamos orar a Deus? Aleluia. Que esta palavra abençoe os corações. Senhor Jesus, glórias e graças nós te damos, ó Pai, por esta manhã bendita, por esse domingo, Senhor, que é o dia do Senhor, por esse domingo de Páscoa. Obrigado, Jesus, ó Pai, pela certeza que nós temos no nosso coração sobre a Tua obra, a perfeição da Tua obra, Senhor. Nós cremos que nada ficou pendente, Pai. A Bíblia diz que o Senhor bradou naquela cruz: tudo está consumado. A vida do crente, Senhor, as nossas vidas, é uma vida de viver pela fé. Nós vivemos por aquilo que nós cremos na Tua palavra. Nós vivemos por aquilo que diz a Bíblia Sagrada. Este é o nosso chamado, Senhor. Que nós possamos nesta manhã mais uma vez crescer um pouco mais na Tua graça, no Teu conhecimento. Que mais uma vez nesta manhã, Senhor, nós possamos ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, nos renove, nos transforme, Senhor, nos alegre. Que a Tua palavra haja, Senhor, de forma sobrenatural. Glórias nós te damos, Jesus, porque temos uma igreja para congregar. Temos uma palavra, Senhor, maravilhosa. Estamos debaixo de um ministério apostólico e enviado por Deus. Assim, ó Senhor, nós oramos, ó Pai, a Ti, te agradecendo mais uma vez, no nome santo de Jesus. E a igreja que crê e recebe isso no seu coração, diga amém. Amém. Diga glórias a Deus. Vamos glorificar o Senhor. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, Bispo Alessandra, esposa querida. Então, o tema desta manhã: crer para ver o impossível. Eu queria que você, meu irmão e minha irmã, nesta hora, você pensasse quais são as coisas que te parecem impossíveis, né? Quais são os projetos, os planos, os sonhos, as situações específicas que você tem aguardado no Senhor, e quanto isso te parece impossível. Eu quero te dizer, amado, que nós fomos chamados para crer. E esta vida de crer em Cristo, crer na palavra, crer em Jesus, viver pela fé, nos permite ver o impossível. Eu recebo em nome de Jesus que esta igreja aqui verá o sobrenatural, verá coisas impossíveis acontecer. Nós cremos. Glórias a Deus por isso. Então, primeiro ponto que eu quero tratar com a igreja, amados, eleitos de Deus, santos e irrepreensíveis, é que nós veremos o impossível de Deus, porque nós sabemos que Jesus é Deus. Isso é muito importante, amado. Isso é muito importante. Pode parecer de novo, né, uma obviedade ou um assunto que se repete aqui no altar, mas é muito importante você ter essa clareza, né, essa segurança sobre quem é Deus. Amado, coisas sobrenaturais vão acontecer em nossas vidas. Você verá, em nome de Jesus, o impossível acontecer, porque nós temos uma relação clara com Deus. Você
Você sabe que o mundo evangélico, né, herdou talvez um pouco do catolicismo, né, essa visão de Santíssima Trindade. Né? Essa palavra nem na Bíblia está. Essa palavra não existe na Bíblia. Trindade celestial, Santíssima Trindade. Então, todos esses termos, infelizmente, eles foram herdados, né, lá do catolicismo, mesmo com o advento da reforma protestante. Essas coisas não saíram do meio evangélico. Né? Nós cremos num Deus que é triuno, um Deus que se manifestou triunamente. Né? Você está no ministério que entende que Jesus Cristo é Deus, que Deus é Jesus, Jesus Cristo é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Nós somos, amado, o cristão, né? Ele é monoteísta, mas nós somos politeístas. Se você crê em Deus, crê no Espírito, depois você crê em Jesus como três figuras, tá? Você está sendo uma pessoa politeísta. Nós somos monoteístas. O cristianismo é monoteísta, né? Então, eu quero que você tenha essa certeza no teu coração, que nós veremos o impossível. Diga amém. Diga, eu verei o impossível. Porque nós estamos, amado, firmados em verdades. Uma delas é saber que Jesus Cristo é Deus, né? E nós cremos nisso, entendemos isso pela fé. Por isso que João 20, 29, novamente, diz assim: disse-lhe Jesus: porque me viste e cresces, bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos um povo que não precisamos ver para crer, né? Comentei no culto passado, né, como isso está dentro do meio evangélico, né? Sempre precisa ter alguma coisa física, né? Então é um copo ungido, é um óleo, é uma pedra, é um sal, são tantas coisas, é um lenço, né? Não tem aqueles pastores que ficam com um lenço, que eles jogam o lenço. Amado, são tantas coisas, né? Eu dou glórias a Deus por nós não estarmos no meio disso tudo, né? Nós não estamos realmente, eu tenho dito aqui, eu queria que também você gravasse no teu coração, a Cristo Vive é um ministério que está fazendo a última reforma, a reforma que está acontecendo dentro da reforma, tá? E nós vamos contra a correnteza por vezes, né? Estamos na contramão do evangelho tradicional, que está preso a tradições, a ritos, a ordenanças, né? a rituais que são de homens e fogem muito daquilo do que diz a Bíblia Sagrada. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que eu tenho ficado muito feliz, né, acompanhando o Evangelho há anos, né, e eu tenho visto que nós temos sido influência para o mundo cristão. Acredite nisso. Tinha uma época aqui, não sei se os amados mais antigos sabem disso, né? O título de apóstolo, eu diria assim, no Brasil, eu acredito que foi o primeiro apóstolo Miguel Ângelo, né? Ou era raríssimo, né? Então hoje em dia qualquer igrejinha da esquina aqui tem um apóstolo, né? E graças a Deus que a gente tem uma história, né? O título do nosso apóstolo foi dado dentro de uma convenção, né? Dentro de uma aprovação, dentro de um ministério. Então tem uma história, tem um respaldo, né? Então hoje, né, apostolado é algo comum. Há muito tempo atrás, né, essa história do batismo nas águas, hoje um monte de pastores da lei já verbalizam claramente que o batismo é apenas um cerimonial, é uma apresentação, que o batismo não salva, o batistério não salva, porque Jesus completou essa obra perfeita na cruz, né? Então eu estou vendo aos poucos, né, que nós realmente estamos influenciando o meio evangélico, a graça, né? Não estou falando nós, mas todos os movimentos que congregam desse mesmo ponto de vista. Hoje é muito comum as pessoas falarem abençoado, né? Antigamente quando se falava abençoado, um olhava para o outro e falava assim, né? Tratava a gente com certa ironia, né?
Então, amado, daqui a pouco vamos começar a falar predestinado, mas é uma questão de tempo. Nós temos sido uma influência positiva no meio evangélico, graças a Deus por isso. Por quê? Porque nós estamos firmados na verdade, né? E uma delas é a gente entender e saber que Jesus Cristo é Deus. Tanto é que o livro de João 1,14, né? Para mim é tão claro, a primeira vez que eu vi essa palavra, ainda jovem, né? Recém-convertido, né? João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como um unigênito, né? Como único filho do Pai. O versículo João de 1:1 diz assim, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Que é a mesma palavra que está em Gênesis, né? Então, veja, Jesus Cristo é Deus, é isso que está falando aqui. Que eles estão entendendo, diga amém. Né? Então, entender quem é Deus, amado, é maravilhoso, porque aí nós temos uma relação clara, direta, saudável com Deus, né? Os irmãos já ouviram essa história, né? E os mais antigos ainda estão presos nisso, né? Às vezes, ora para o Pai, ora para o Filho, ora para o Espírito. Não, amado, quando eu falo com Jesus Cristo, eu estou falando com Deus. Quando eu estou falando com Jesus Cristo, eu estou falando com o Espírito Santo. Quando eu estou falando com o Espírito Santo, eu estou falando com Deus. Amém. Eu não preciso dedicar 3 momentos da minha oração, um para cada indivíduo. Isso não é bíblico. Então, claro, isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo que nós lemos diz assim: e o Verbo se fez carne. Isso faz parte de um plano perfeito de Deus, amado. Nós estamos aqui neste dia celebrando a Páscoa, né? Os judeus celebram a libertação do Egito. Nós, amados, nós celebramos que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Diga assim: Jesus Cristo está vivo. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele nos libertou, amado, do Egito. Realmente, Deus seja louvado, né? E a Bíblia diz ali em Romanos 4:25: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus veio cumprir um plano perfeito, amado, na minha vida e na sua vida. Por isso que nós estamos aqui. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante o quê? A fé. Diga assim: a fé. Então, o que salva, o que justifica, o que realmente muda o homem e a mulher de Deus, amado, é a vida de fé. Eu sei que as pessoas têm perdão da palavra, né, amado? Parece uma doença. Estão apegadas ao batismo nas águas, a passar o óleo na testa, a pedra, a sal, a lenço ungido, a água ungida. É uma coisa, é uma doença. Olha, perdão de novo, amado, parece que o evangelho desse século está enfermo. E a Bíblia é clara: justificados, quer dizer, salvos, aleluia, lavados, transformados, redimidos, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Que você, amado, tenha paz no teu coração. A Bíblia diz: olha, temos paz. Você tenha paz no teu coração a respeito desses assuntos, a respeito desses temas tão importantes que nós tratamos aqui no altar. Deus seja louvado. E a Bíblia diz também, em 1 Coríntios 2:6: entretanto expomos sabedoria, este conhecimento, esta palavra, entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século. O que é a sabedoria desse século, amado? É você pular dentro de um tanque de água. A sabedoria desse século, de novo, é comprar o óleo ungido e ir lá passa na testa dos filhos, passa em casa, passa na porta. A sabedoria desse século. Amado, nós não estamos condicionados, submetidos à sabedoria desse século, e nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a
a nada. Amado, nada se compara à palavra verdade, a Deus. E o apóstolo Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Porque quando você fala de predestinação, fala que não se perde a salvação. Amado, isso para um monte de gente é mistério. É algo difícil de entrar na cabeça, né? Tem gente que não entende. Está na palavra, não entende. Então nós aqui não falamos em sabedoria humana, mas sabedoria de Deus, que é a palavra. Tem mistério, né? As coisas são revelação. Diz assim: outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. É uma palavra que estava lá, guardada, reservada para nós. Diga glórias a Deus. Por isso que diz ali no versículo 9: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Amém. Diga: eu amo ao Senhor. Diga assim: Jesus Cristo, eu te amo. Então a Bíblia diz, olha, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. E diz ainda, versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, aquilo que você entende à luz da palavra de Deus, não, amado, por persuasão humana, não é por convencimento, não é por eu ficar aqui berrando no altar, eu, a bispa aqui, o diácono Yuri, não. Diz que é uma revelação que vem pelo Espírito. E diz: porque o Espírito a todas as coisas perscruta, desvenda, vai até o profundo do nosso ser. Diz: olha, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nós estamos falando aqui sobre o fato de, por sermos povo de Deus diga amém, nós veremos o impossível se realizar em nossas vidas. Diga assim: eu creio. Mais uma vez, amado, eu queria que você pensasse quais são as situações que você tem como impossíveis. Creia. Deus vai manifestar, amado, um milagre, vai manifestar o sobrenatural. Por quê, bispo? Porque nós estamos na verdade, nós estamos firmados na verdade, amado. E uma delas é ter uma clareza de quem é Deus. Jesus Cristo é Deus. Bispo, mas isso aí foi revelado só ao apostolado do Miguel Ângelo? Não. Existem inúmeras igrejas, inclusive ao redor do mundo, que professam a mesma palavra que nós. Glória a Deus por isso. E o apóstolo Paulo diz isso aí em Efésios 3:8, diz assim: a mim, o menor de todos os santos. O apóstolo estava se colocando, dizendo assim: olha, eu não andei com Jesus. Eu não andei com Jesus. Eu vi o Senhor de forma sobrenatural. A Bíblia diz que ele foi elevado ao terceiro céu. Olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar a quem? Aos gentios. A mim e a você, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a graça de Deus. Diga glórias a Deus, amado. Olha, a nós, a mim e a você. E a Bíblia diz ainda no versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aleluia. E aí tem um fator aqui importante, diz assim: para que pela igreja, glória a Deus, pela igreja, então tem que estar na igreja, tem que congregar na igreja. Desculpe, meu irmão, você está em casa aí sozinho, com uma Bíblia na mão, você acha que você é igreja, você está errado. Lógico que a igreja começa na sua casa, mas existe uma chamada a estar em comunhão, amém, em congregação, estar na Assembleia dos Santos. Você não pode deixar, meu irmão, minha irmã, que ouve essa palavra, deixar que alguma coisa te afaste do teu lugar. Teu lugar é na igreja, teu lugar é junto dos santos, porque a Bíblia diz: olha, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida. Então, quando
um pastor, um bispa, um diácono aqui, quando nós subimos esse altar para expor uma palavra, diz que a multiforme sabedoria de Deus se torna o quê? Conhecida. A Bíblia diz agora, os principados e potestades nos lugares celestiais. Então, amado, diga aí no seu lugar, com a mão no coração, diga assim: eu estou na verdade. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: a graça de Deus é a verdade. A graça de Deus é a verdade, amado. A graça de Deus é o chamado para nós, que não somos judeus, que não temos sangue israelita, que não fomos chamados para viver, amado, debaixo da lei de Moisés. E o versículo 11 conclui ainda: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Deus. Então, você está numa igreja, faz parte de um propósito de Deus. Você está, amado, congregando, faz parte de um propósito de Deus. Estarmos aqui, às quartas-feiras aqui, orando uns pelos outros, intercedendo, faz parte de um propósito de Deus. Amado, propagarmos esta palavra aos quatro cantos dessa cidade faz parte de um propósito de Deus. E como disse aqui a bispa Alessandra no meio do ofertório, eu queria muito que você também colocasse esse propósito no teu coração, de falar da Bíblia Sagrada, de enviar um culto, enviar uma palavra, enviar alguma peça, todos os materiais que nós temos nas redes sociais. É só você entrar lá no nosso canal no YouTube, é só você entrar no nosso canal lá no Facebook ou no Instagram, tem várias mensagens, tem cultos, tem programação. Envie para um amigo, envie uma mensagem. Olha, uma dica: envie não só o link, depois passe uma mensagem. Olha, fulano, olha, fulana, queria te convidar, nós vamos ter culto de casais, nós vamos ter o evento dos jovens, nós vamos ter uma programação A, programação B. Olha, esse domingo, nós vamos ter um culto maravilhoso. Então, faça a sua parte. Olha, creia, isso está dentro dos propósitos que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Então, quem crê que vai ver o impossível, diga amém. Amém. Eu creio. Olha, quero te dizer que nós, como igreja, nós temos aguardado coisas que são impossíveis. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de impossíveis. Nos cabe perseverar. Glórias a Deus, porque estamos aqui com pessoas perseverantes. Amém. Outro ponto, para que você creia e guarde no teu coração, creia, veremos o impossível porque cremos que Jesus Cristo ressuscitou e venceu na cruz. Diga glórias a Deus. Diga assim: o meu Deus venceu. Olha, amado, isso daqui é outro ponto que é maravilhoso, como crentes nós entendemos. Jesus Cristo ressuscitou, amado. Ele venceu. Aleluia. Não há nenhuma outra religião, nenhum outro Deus nessa terra, amado, que tenha tido a ousadia de posicionar o que o cristianismo posiciona. E de verdade, Jesus Cristo ressuscitou, amado. Ele venceu numa cruz. A obra está completa. E nós não somos aqui, graças a Deus, Tomés. Nós vivemos pela fé, nós cremos. Esse episódio aqui está em João 20, 19, diz assim: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é no domingo. Domingo, importante, tá? Isso aqui é uma informação histórica, Não estou inventando aqui. Primeiro dia da semana, domingo. E diz que estavam trancadas as portas, os discípulos estavam lá reunidos com medo, porque Jesus tinha sido crucificado, tinha dado como morto, e diz que Jesus ressuscitou, se pôs no meio deles. Então, como as portas estavam trancadas, nós vemos aí nosso Deus sobrenatural, atravessou as portas, paredes,
O versículo 20 diz assim: e dizendo-lhe isso, lhes mostrou a mão e o lado. Ele foi ferido com uma lança ao lado e as suas mãos e os pés foram perfurados por pregos, que eram colocados na morte de cruz. Alegrando-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Versículo 29 diz: ora, Tomé, que você não tenha esse espírito de Tomé em nenhum momento da sua vida, porque às vezes, amado, eu entendo isso, tá? Às vezes tem situações que são tão desafiadoras, são tão difíceis, ou elas há tanto tempo fazem parte de lutas que nós temos, que às vezes tem crente que vira Tomé. Porque por isso que você vê coisas inconcebíveis, mas acontecem. Você tem crentes, glória a Deus, creio que nosso ministério não, em nome de Jesus. Amém. Mas tem crentes, que de manhã ele está indo no culto, de noite, cada ministério tem o seu horário, mas durante a semana ele está ali numa simpatia, ele olha o horóscopo, ele às vezes até vai em lugares de consultas, benzedeiras e cartomantes. Por quê? Porque o homem tem essa necessidade de ver. Então, em nome de Jesus, que não sejamos aqui, repreendemos todo o espírito de Tomé aqui do nosso meio. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Versículo 25. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, que é incredulidade. Até Jesus, certa passagem, disse que ele não pôde fazer milagres por causa da incredulidade. E disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir na sua mão o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com os discípulos e Tomé. Dessa vez Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. De novo, o Senhor aparece de forma sobrenatural. As portas estavam trancadas, o Senhor aparece de forma sobrenatural. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crentes. Então, amado, nós somos chamados a ser crentes. Amém. Diga assim: eu sou crente. Diga assim: eu sou crente em Cristo Jesus. Nós somos crentes. Nós temos que crer. Se está na palavra, nós cremos. E cremos, amado, até o último minuto. Tem uma coisa também que é importante falar no altar, porque a Bíblia diz que o homem, o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. E por vezes, amado, o que eu estou querendo dizer aqui para você é que a gente tem um sonho, às vezes um objetivo. Por isso que tudo na nossa vida precisa ser consagrado ao Senhor. Tudo na nossa vida, amado, precisa ser colocado diante de Deus. Os nossos erros, eu quero te dizer aqui, com toda a luta velha, com todo o amor que eu tenho por você, está sempre nas nossas precipitações. Ore, amado, antes de tomar decisão. Nós não podemos ser gente impulsiva. Você tem que dar um impulso, mas de fé. Senão, amado, a gente não compra casa, não compra carro, não muda de emprego, não abre um negócio, não casa, não tem filhos. Aí vai morar numa caverna. Mas você não precisa tomar decisão nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós precisamos tomar as nossas decisões debaixo de oração, consagrados ao Senhor. E é difícil, amado, porque chega uma hora que começa a demorar muito, e a gente já quer dar o nosso jeitinho. E aí sempre o erro está aí. A gente atropela as coisas. E aí depois tem que ficar contando com a misericórdia de Deus. Às vezes, tantas decisões, Bispo? Nós já vivemos isso em gabinete, outras vezes. A pessoa tem aquele ímpeto, reage de uma forma, fala: não, mas não faça isso. Não, vou fazer. Aí
às vezes, aí como já deu a palavra, né? Já tomou um posicionamento, tem que, depois se tomou errado, tem que se humilhar, né? Quando eu falo se humilhar, não é humilhar para mim não, viu, Márcio? É você diante de Deus, dizer, eu estou errado. Amém. Me arrependi, estou errado, eu errei. Difícil, né, Diaconisa? Aí o orgulho, né, o ego, impede a pessoa. Tem muita gente que não está em igreja por causa do orgulho e do ego. Mas sabe por quê? Tomou decisões precipitadas. E por quê? Porque demora. Aí o espírito, só para voltar aqui no contexto, aí o espírito de Tomé toma conta da pessoa. Né? Tem que ver, tem que ver. Então, nem que eu faça para eu ver. Não funciona assim, amado. A vida cristã, a vida espiritual, na graça de Deus, é por fé. Quero te dizer, aguarde mais um pouco. Aguarde mais um pouco. Ore um pouco mais. Entrega a situação para o Senhor. Pede, amado, um sinal. Senhor, eu quero um sinal. Se isso é correto, se essa direção é certa. Senhor, se não for da tua... Olha, oração do crente não tem coragem de fazer. Senhor, se não for da tua vontade, imagina. Não faz. De 10, 9 não vai fazer. Tem que ter coragem, meus irmãos. Senhor, se não for da tua vontade, que o Senhor feche essas portas. Que o Senhor me retire desse projeto. Que o Senhor cerre essas situações. E coragem de fazer isso, né? O irmão quer. Ou coragem também, Senhor, se for da tua vontade, abra essas portas. Se for da tua vontade, essas portas estejam abertas. Amados, tem que exigir coragem. Senão, nós somos aí tomados pelo espírito de Tomé, que tem que ver, tem que colocar o dedo lá, né? Nas marcas da onde Cristo, tem que colocar o dedo lá do lado, lá para ver, realmente é o Senhor. E a Bíblia diz, né, que porque Jesus, né, me parece aqui nesta passagem, né, que Jesus, além de fazer questão de estar com os outros discípulos, ele veio especificamente e falou: Tomé, agora é com você, né? E a Bíblia diz, olha, versículo 28, respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora você acreditou, né? Agora que você colocou o dedo na marca das mãos de Cristo, né? Agora que você colocou o dedo no lado. E aí Jesus disse: porque me viste e cresces, bem-aventurados que não viram e creram. Amado, nós vivemos pela fé. Diga aí, eu vivo pela fé. Olha para o seu irmão que está ao lado, incentive ele nesta manhã, esse domingo de Páscoa, diz: nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Vamos glorificar a Jesus por isso. Aleluia. Nós vivemos pela fé. Qual é o outro caminho? Fé. Mas qual é a solução? Fé. O que eu faço? Fé. Nós vivemos pela fé. Amém, Jesus. E pela fé nós nos movemos. Lógico, pela fé nós tomamos decisões, pela fé nós avançamos, pela fé nós realizamos, concretizamos projetos, mas é pela fé. Primeiro é pela fé. Mano. Versículo 30 diz: na verdade, Jesus, diante de todos os discípulos, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Nós comentamos isso aqui em alguns cultos passados, né? Se fosse registrar no Novo Testamento todos os milagres, todas as maravilhas, todos os sinais que Jesus fez, não caberiam em livros dessa terra, diz a Bíblia Sagrada, como está em João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Eu quero te dizer, meu irmão e irmã, nesta manhã, que se Jesus fez, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Creia. Deus pode curar? Pode. Mas Jesus vai fazer o que Ele quer. Amém. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros
Então, nós estamos num ponto aqui, né, da pregação, te dizendo, amado, olha, que nós podemos crer em coisas impossíveis, porque Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo venceu numa cruz. Não é? João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único, diga assim, igreja, único. Né? Então, desculpe, de novo, toda a data vênia, né? Trindade celestial, Santíssima Trindade, isso não tem respaldo bíblico. Nós temos que entender essas passagens como manifestações de um Deus triuno, um único Deus, ó, que era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Meu Deus, é tão claro isso. É como é difícil, amado, entender. É como é difícil tirar da tradição, amado, esse ranço legalista. Você fala para o irmão, não, deixa eu orar aqui meia hora para o pai. Aí começa a ficar cansado, né? Porque essas orações você fica orando para um, para outro, né? Cansa. É meia hora para o pai. Daqui a pouco, quando chega para o filho, não é 10 minutos, né, Lô? Aí quando chega o Espírito, se sobrar 5, se a pessoa aguentar 5 minutos, está no lucro. Né? Não, a Bíblia diz o único, aleluia, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o próprio Senhor disse, versículo 4, né, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra para confiasses para a obra que me confiasses para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Né? Então nós sabemos que tudo já estava escrito, tudo já estava determinado. Né? Quando as pessoas leem a Bíblia, elas acham que as coisas fugiram do controle, e aí Deus foi lá e colocou as coisas no controle de novo. Não, tudo já estava determinado. Tudo estava sob o controle de Deus. Deus tem o controle sobre tudo. Essa passagem de Apocalipse 1:8 é maravilhosa. O Senhor diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, começo, meio, fim. Diz o Senhor Deus, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Amado, Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Então, meu irmão, minha irmã, né? Creia em coisas impossíveis. Diga assim mais uma vez, diga no seu lugar, diga assim: eu creio no impossível. Diga assim: com Jesus eu creio no impossível. Creia, amado, que você vai ver coisas impossíveis. Porque nós estamos na verdade, nós estamos firmados na verdade. Nós aqui adoramos ao único Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador. Nós cremos que Jesus venceu numa cruz, né? Crente desse ministério aqui não tem dúvidas. Você sabe que hoje, né, nós vivemos um evangelho de filosofias, e às vezes quando eu vejo coisas assim, eu falo, meu Deus, já falei aqui para os amados, eu vou lá, bloqueio o canal, né, nas redes sociais, porque é terrível. Tem gente que já começa a falar, não, mas não foi bem assim, né? A ressurreição é uma analogia, não, a ressurreição é real. Nós cremos que Jesus Cristo morreu uma morte de cruz. Por quê? Porque o Cordeiro perfeito precisaria ser sacrificado, né? Para que os nossos pecados, amado, fossem pagos, né? Para que nós não tivéssemos que viver debaixo de sacrifício. Ele foi sacrifício no nosso lugar, morreu com morte de cruz, a morte mais horrível que tinha naquela época, amado. A morte mais horrível que tinha naquela época, né? E a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu. As pessoas o viram, seus discípulos o viram, né? Até Tomé, né? Cabeçudo Tomé aqui. Eles têm crente que é cabeçudo, né? Cabeçudo, cabeça dura. Meu pai dizia cabeça dura, né? Jesus apareceu para ele e falou: Tomé, sou eu venci a morte, acredite, né? Então, amado, outro ponto importante aqui nesta manhã é que nós veremos o impossível, porque cremos que a obra de Cristo está completa.
Diga aí no seu lugar, diga assim: a obra de Cristo está completa. Está completa. Então, essa convicção, esse posicionamento, amado, nos diferencia de todos os outros ministérios. Você vai, amado, olha, em qualquer lugar você vai ver, alguém vai tirar lá um chofar, né? Cheio de óleo lá, vai querer besuntar alguém. Mas não há o que fazer, amado. Até as mais moderninhas, uma hora vai abrir um batistério lá, vai enfiar a pessoa dentro da água e vai dizer que só se ela passar nas águas do batistério ela foi salva. Então, o que me parece, né, meu irmão e minha irmã, queria que você me acompanhasse aqui pelo Espírito, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, né, lhe confirme cada pregação. Parece que a obra não está completa. Quando nós nos deparamos com o evangelho desse século, parece que a obra não está completa. Parece que sempre alguma coisa precisa ser feita. Né? Abrindo um parênteses daquilo que eu falei, de como eu acredito, né, que o Ministério Cristo Vive e outros ministérios que não são da Cristo Vive, que estão pelo mundo, que pregam a mesma palavra que a gente, está influenciando o mundo, né, evangélico, vamos colocar assim, que de uns tempos para cá, você já começa a ver pastores também afirmando aquilo que nós falamos há anos: o Espírito Santo de Deus está dentro ou fora de nós? Está em nós. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus se faz um Espírito com Deus. Nós falamos aqui, mas desde esse ministério é ministério. Agora, dona Ana, as pessoas começam a falar: o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, né? Aí vem uns ainda que cantam: a casa está aí, né? Vem, se você quiser entrar, né? Não tem como cantar essas músicas. Não temos como cantar essas músicas. Nós estamos, amados, nós estamos desonrando ao Senhor se nós cantarmos uma música como essa, né? A casa é sua, se você quiser pode entrar. Você já ouviu essa música, né? Parece bonita, viu, irmãs, né? As mulheres são mais sensíveis. É bonita a melodia. É bonita, não vou falar que a melodia não é bonita. Melodia, tá, Sandra? Mas numa música, ela não tem respaldo bíblico nenhum. Mas não coloque CD. Se eu pegar lá no teu carro CD, muito boa, chama a Sandra Gabriel. Não vamos colocar esse tipo de música, mano. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós para sempre. A Bíblia diz selado. Aleluia. O Espírito da promessa. Quer dizer que quando nós formos apresentados ao Senhor, nós não vamos chegar com uma carta amassada, com o selo rasgado. Não. Selado, intacto, perfeito. E dentro de nós está o que, vovó? O Espírito Santo de Deus. Hoje, né? Os ministérios já começam a falar: você é casa do Espírito, né? Você é morada de Deus, né? Você é templo do Espírito. Mas a Bíblia já fala isso há muito tempo. Mas eu só estou te dizendo aqui que você pode crer no impossível. Diga glórias a Deus. Porque nós pregamos aqui verdades, amado, que o mundo precisa ouvir. E uma delas é que a obra está completa. Diga assim: a obra está completa. A obra está completa. Graças a Deus, amado. Olha, você imagina o peso que estaria sobre as nossas vidas se a obra não estivesse completa. Jesus fez um pouquinho lá e o restante, Beto, você termina aqui na terra. Imagina se dependesse do homem, né? Então, 1 Coríntios 2,4, estou caminhando nos minutos finais, a Bíblia diz assim: a minha palavra e a minha pregação, o apóstolo Paulo comentando, né, não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não estou aqui te persuadindo, estou aqui pregando a verdade. E que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz, mas em demonstração do Espírito de poder. No versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Porque quando vai para o óleo de novo, meu irmão, quando vai lá para o chofar, quando vai para as vigílias, quando vai para o jejum é outra coisa. Meu Deus, eu vou ainda ver o dia que os crentes vão começar a falar, os tradicionais, né? Não, meu irmão, não precisa jejuar, porque o jejum dentro da cultura judaica é uma cerimônia, um ritual de tristeza, sabia? Quando eles jejuavam era de tristeza, de luto. Meu Deus vive, o nosso Deus está vivo, amado.
Jesus Cristo está vivo. Não, mas que Jesus jejuou, mas Jesus passou por várias coisas. Ele recebeu uma coroa de espinho. Você vai colocar também uma coroa de espinho na testa? Não, você quer fazer tudo o que Jesus fez, né? Ele jejuou 40 dias no deserto. Se você tentar fazer isso, amado, olha, já deixa o SAMU preparado, que no 10º dia ele vai levar você embora, se você ficar vivo, né? Jesus foi pregado numa cruz, Jesus foi açoitado. Pare de querer imitar o Cristo da carne, amado. Esta igreja é o único ministério que te explica, te ensina isso. Nós servimos a Jesus Cristo ressurreto. Aquele que morreu, ressuscitou, está vivo. Por isso que a Bíblia diz, olha, o apóstolo Paulo diz, olha, essa palavra que eu prego, a graça de Deus, ela não pode se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Glórias a Deus. Que o Senhor ajunte aqui experimentados, homens e mulheres que sabem que é viver pela fé, amado, que é perseverar até o último instante, e Deus dá o escape, Deus dá o socorro, Deus dá a saída, amado. Deus inspira, né? Nos inspira. Não porém a sabedoria desse século, e nem dos poderosos dessa terra, que se reduzem o que, igreja? A nada. Nada se compara à palavra de Deus. Nada se compara ao nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 diz, mas falamos a sabedoria de Deus, de novo, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos séculos conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, amado, falar da graça de Deus, falar da vida de fé, né? Falar, mas o que eu tenho que fazer, amado? Você tem que viver a tua vida de oração, de devocional, de ler a palavra, de buscar intimidade com o Senhor, de ter comunhão na igreja, né? Congregar. Então, quando se fala essas coisas, amado, por isso que 1 Coríntios 2,14 diz assim, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Não aceita. Você fala uma pessoa de novo, ó, vamos voltar aqui no tema que os crentes adoram, né? Isso é uma loucura, né? Em cima disso aí, jejum, não quer fazer jejum. O irmão quer fazer jejum. Um outro esses dias estava comandando cabeça, falou que ia fazer 30 dias de jejum, por causa de um evento que ia ter. Não vai fazer. Não é verdade. Olha lá. Assim, digo com toda a convicção que eu tenho, é impossível fazer. Talvez sejam 30 dias de jejum que um irmão fica fazendo um dia, né? O outro, aí sim eu acredito. Aí eu acredito. Agora, aquela pessoa que está à frente do evento específico lá, né, cristão, que estava lá, nós vamos ficar em 30 dias de jejum, não. A pessoa sozinha 30 dias não fica. Não fica. E é difícil, né? Olha, a Bíblia diz, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não precisa jejuar, amado. Não precisa subir no monte. Não precisa passar óleo. Não precisa fazer vigília. Não precisa lamber o sal. Não é? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você está ouvindo uma palavra, amado, né? E elas se discernem de forma o quê? Espiritual. Estou terminando. A Bíblia diz em João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi se fez. Então, meu irmão, minha irmã, nós vivemos pela fé. Diga aí, eu vivo pela fé. Romanos 10:9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, pularás numa piscina de água, e aí serás salvo. Não. Vamos ler juntos aqui, igreja.
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, diga aí, amado, na mão do teu coração, diga assim: Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu único e suficiente Salvador. Você conseguiu fazer isso? Então você é um salvo. Você é salvo. Você está salvo. Diga glória. Vamos glorificar o Senhor. É salvo. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E ainda no versículo 11, portanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Em nome de Jesus, ninguém te enganará. Versículo 13, estamos terminando. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, igreja, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou e nos deu a vida eterna. Diga glórias a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E todos os que o confessam, Jesus, com fé, são radicalmente salvos, transformados pela graça e selados no Espírito para a eternidade. Eu quero terminar este culto orando pela sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este domingo de Páscoa, onde nós trazemos, ó Pai, à memória aquilo que pode nos dar esperança. A Bíblia diz que o Senhor morreu com morte de cruz, mas a Bíblia diz que o Senhor venceu, que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Ó Pai, o Senhor fez sinais, prodígios, maravilhas. A Tua palavra mesmo diz que foram tantos que, se fossem escritos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que não haveriam livros que pudessem comportar todos os seus feitos. Obrigado, Jesus, ó Pai, pela certeza da nossa salvação. Obrigado, Senhor, pela convicção que nós temos, Senhor Jesus, sobre a graça de Deus, sobre a vida de fé, a vida que é vivida pela fé. Obrigado, Senhor Jesus, ó Pai, por estarmos alicerçados, Senhor, sobre firmes fundamentos, por estarmos aqui firmes, Senhor, na Tua palavra, na graça de Deus, nesta palavra que dá vida e dá herança, Senhor, nessa palavra que sara, que cura, que transforma, Senhor. Ó Pai, glórias e graças te damos, porque cremos, ó Pai, que cada pessoa que entra por essas portas, Jesus, será transformada. Será transformada. Ó Pai, transformado na sua mente, Senhor, transformado no seu coração, transformado no seu espírito, Senhor. O Senhor é capaz de nos limpar, nos lavar, Senhor. Ó Pai, retirar de nós tudo aquilo que não tem parte contigo, Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Nós declaramos aqui corações, Senhor, ó Pai, renovados, mentes renovadas, Senhor. Declaramos aqui que cada um sairá ao final deste culto, desta reunião dos santos, ó Pai, feliz, alegre, Senhor, leve, ó Pai, porque o Senhor levou, Senhor, naquela cruz tudo aquilo que era contra as nossas vidas. Hoje nós podemos dizer: eu sou livre, livre para te adorar, Senhor. Livre, livre, nós somos livres. Livres para dizer: Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ó Pai, obrigado mais uma vez por essa manhã bendita e abençoada. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tenha caído como uma boa semente em cada coração, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse a palavra de Deus. E a igreja concorda, diga amém.